no versículo de número 16. Profeta Isaías 37, 16. Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, peço, Senhor, a Deus, que venha, Senhor, a Deus, sobre mim, Senhor, a Deus, o Espírito de sabedoria e conhecimento, Pai. Pai, que venha, Senhor Deus, somente revelar, Senhor Deus, aquilo que está no Teu coração, Senhor. Pai, que a honra e a glória seja toda do Senhor, Papai. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, ó Deus, venha tocar, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai. Porque as ovelhas ouvirão e conhecerão a voz do Teu bom pastor, Pai. Jesus, dissestes, ó Pai, que todos aqueles que o Senhor a enviastes, ó Pai, o receberiam, Senhor. Pai, que assim seja, Pai amado, com a Tua palavra, Senhor. Que possa, Senhor, ó Deus, tocar, Senhor Deus, terras férteis, e a sua boa semente, Senhor Deus, possa gerar frutos, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, amados? Nesta manhã eu quero continuar, eu quero prosseguir com essa série de mensagens na qual o pastor Nilson tem ministrado, tem trazido até a igreja algo que Deus colocou em teu coração. E desde o dia que o pastor Nilson me convidou a fazer menção da palavra de Deus, me chamou muito forte sobre esse tema, o atributo de Deus, a soberania. E conversando com o pastor Nilson falou assim: poxa, Nelson, você pegou logo o mais difícil, né, entre alguns de se explicar, de se ministrar. Mas só que não era algo que estava no meu coração, mas algo no coração de Deus, porque eu olhei a vasta lista de atributos de Deus e nada me chamava mais os olhos do que a soberania de Deus. A grandeza de nosso Senhor é repleta na palavra de Deus, e é isso que nessa manhã eu quero tentar levar ao teu coração, o nosso Deus soberano. Na manhã de domingo passado, o nosso querido pastor Nilson pregou sobre a onipotência de Deus. E a onipotência de Deus é tão interessante que parece que ela anda junto com a soberania de Deus. Tanto é que ao final do louvor, o ministério de louvor tocou um louvor a respeito de soberania de Deus. Mas porque a onipotência e a soberania, elas se completam. Todos os atributos de Deus, na verdade, eles se completam, eles não se limitam, eles trazem a perfeição de Deus. E a soberania é algo que chama o meu coração. Quando nós falamos de onipotência, como o pastor Nilson ministrou semana passada, vai falar de um Deus poderoso que pode fazer conforme a sua vontade. E eu olhando a soberania de Deus, a gente vê que ela está entre os atributos de Deus, aqueles que são incomunicáveis, aquilo que só está em Deus, que não é compartilhado com o homem. A onipotência, o Deus Todo-Poderoso, ele se esbarra, ele se completa com a soberania de Deus. Para elucidar a soberania, nós podemos ver e trazer os Estados Unidos, a maior potência mundial na era de hoje. Ele tem poder, ele tem força bélica, ele tem tecnologia, ele é o poder mundial nesse instante. É o país que está no mais alto nível de poder. Mas só que agora entra que eles não têm uma soberania. Porque soberania é ter a autoridade de fazer tudo aquilo que lhe apraz. Eles têm poder, mas só que eles não podem fazer conforme eles querem. Eles estão debaixo da autoridade da ONU, ele está debaixo da autoridade de tratados entre países. A maior potência nacional do mundo, ela se freia na falta de autoridade e soberania. Então nós encontramos um país com grande poder, mas onde não há uma autoridade, onde não pode fazer conforme lhe apraz.
E isso que Deus veio gerando no meu coração, Daniel, pregue o Deus que está com tudo em tuas mãos, um Deus que faz conforme lhe apraz, um Deus que pode fazer e reger o mundo e a história conforme Ele quer. Amados, a soberania de Deus é algo importantíssimo no fundamento da fé cristã. Nós não podemos deixar de entender que todo o processo da humanidade, de toda a história, de todos os acontecimentos, desde a criação até o Apocalipse, todos estão debaixo da soberania de Deus. Nós não podemos deixar em momento algum que as circunstâncias, as dificuldades, o tempo no qual nós vivemos e encontramos, deixar e esquecer da soberania de Deus. Falar da soberania de Deus é falar daquilo que é um atributo maravilhoso que completa a sua perfeição. Eu gostaria de começar com uma frase de Charles Hodge. Ele diz assim, que a soberania, mais do que um atributo, é uma questão de justiça. Porque seria injusto Deus ser qualquer coisa abaixo ou menos do que o soberano. Um Deus perfeito, um Deus grande, um Deus que tem o poder de fazer todas as coisas, um Deus onipotente, um Deus onipresente que está em todos os lugares, um Deus onisciente que sabe de todas as coisas, limitado. Um Deus que não pudesse fazer alguma coisa seria injusto. Então, mais do que um atributo, a soberania de Deus é uma questão de justiça. E eu achei linda essa frase de Charles Hodge, algo que trouxe ao meu coração, falou assim, verdadeiramente Deus, é isso, você é o meu soberano Deus, você é o meu soberano Senhor de toda a terra, de toda a humanidade, e é isso que alegra a gente falar, é te conhecer, é saber que o Senhor Deus é grande. Mas só que quando você vai estudar a palavra de Deus, é surpreendente como no Velho Testamento, poucas vezes ela foi traduzida para a nossa linguagem a palavra soberano. Mas só que com certeza nós encontramos o conceito, ou palavras, formas de dizer que dá a ideia, que dá a nos entender a soberania de Deus. Seja ela como governador, como rei, ou como dominador. São palavras que trazem o entendimento do nosso Senhor como soberano. Apesar de poucas vezes citadas elas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Eu fui buscar no dicionário sobre o que era a palavra soberano. Eu falei assim, vamos ver a parte da palavra, o que diria ser um soberano? O que é ser soberano? O dicionário vai falar assim que é capaz de exercer, é aquele que tem a capacidade, que é capaz de exercer o poder de maneira extrema, que possui suprema autoridade, é um soberano rei, é uma verdade soberana. E quando nós consultamos alguns teólogos, as linhas teológicas, teremos mais ou menos assim: soberania é o exercício da supremacia, é a razão pela qual Deus não consulta ninguém e não busca conselhos com ninguém para fazer somente a tua vontade conforme o beneplácito da sua vontade, como se diz lá em Efésios 1:5. Ele é um rei supremo de todo o universo, que governa todas as coisas diante da sua vontade, do teu querer, e que ele não precisa de forma alguma se explicar ou demonstrar a sua vontade ou dar explicações para os seus súditos, a sua criação, aos seus filhos, a não ser quando lhe apraz e quando ele quer por sua graça. Ele é um Deus soberano. O escritor A.W. Pink, um grande teólogo que escreveu um livro sobre os atributos de Deus, ele explica a soberania de Deus dessa seguinte forma: Deus é soberano, e isto quer dizer que Ele não precisa de conselhos ou ordem de ninguém. Atender qualquer solicitação desse tipo seria agir abaixo da perfeição, pois só Ele é perfeito. Tudo que Deus faz, o faz em última instância, porque assim o quis. Nada é capaz de levar a Deus a fazer aquilo que Ele não quer. Amados,
um Deus que se dobre para perguntar a pessoas, a criaturas, que é limitada a tempo, a circunstância, seria quebrar essa perfeição de Deus. Como que o dono de todo o saber vai parar para um simples pessoa como eu e falar assim: Daniel, o que eu devo fazer? Daniel, o que é justo se fazer? Quem somos nós, meros mortais, para poder aconselhar o Senhor? Ele que tem a plena justiça, a verdadeira justiça, não a justiça que nós carregamos e que nós acreditamos, uma justiça limitada. Mas Ele é uma justiça verdadeira e única. Como pode um Deus assim se submeter a perguntar e consultar e esperar a aprovação de alguém, sendo que só Ele é perfeito? Em Romanos capítulo 11, do versículo de 33 ao 36, a palavra diz assim: ó profundeza da riqueza, tanto do saber como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para lhes que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele pôs a glória eternamente. Quem pode explicar a mente do Senhor? Aquele louvor, ninguém explica a Deus, é uma perfeição, porque é uma realidade. Não há cristão, não há judeus, não há ateu, não há alguém que possa dizer o que tem na mente do Criador, porque Ele é perfeito. Um Deus infinito que a seu conhecimento se expande do alfa ao ômega, como nós, meros mortais, poderíamos explicar a Deus? O que nós poderíamos dar ao Senhor no qual Ele não tenha? Um Deus, Ele é completo no teu saber. E nas Escrituras de Deus, mostra Ele soberano em todas as coisas. Mas Deus me trouxe ao coração de explanar alguns pontos na qual Ele é soberano. O Deus que é soberano, primeiro, um Deus que é soberano sobre a criação. Um Deus soberano e criador. Ele criou, a palavra vai dizer em Gênesis, que Ele criou todas as coisas por sua palavra. A palavra em Gênesis vai dizer assim, Ele falou assim, que haja isso, aquilo se fez, que haja isso, tudo se fez. Ele foi criando segundo a tua vontade. Um Deus que quando Ele vai fazer o homem, Ele fala assim, façamos nós, um homem, a nossa imagem e semelhança. Um Deus que fez todas as coisas. Um Deus soberano sobre a criação, que tem o domínio da criação, e toda a criação é dependente desse Deus soberano. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo de número 24, fala assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, a face do céu, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Amados, olha que texto maravilhoso. Pois Ele mesmo é quem dá a vida, a respiração e tudo mais. Em nós, criaturas, somos necessitados e dependentes do nosso Deus Criador. Um Deus soberano que age segundo a tua vontade e está no domínio de todas as coisas. Enche o teu pulmão de ar e fala assim, ó. Permissão de Deus. Vontade de Deus, querer de Deus, e todas as coisas e tudo mais vem da vontade soberana de Deus para com a sua criação. Um Deus soberano que está sobre todas as coisas. Este é o Deus maravilhoso na qual servimos.
Deus demonstra a sua soberania sobre a criação, a fazer todas as coisas conforme Ele queria, do jeito que Ele desejou, exatamente da forma que trazia ao seu coração alegria. Gênesis 1:31 fala assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ele não fez de qualquer jeito, Ele não mandou que se haja as árvores e fez, tá legal, beleza. Não, Ele fez e viu que se era bom, Ele fez conforme Ele queria. Se não tivesse perfeita do jeito que Ele queria, não isso era suficiente. Um Deus soberano sobre a tua criação, Ele queria que se fosse feito perfeito. A carta ao Paulo aos Romanos, quando ele faz uma apologética com os judeus, com aqueles homens que estavam em Roma, ele faz uma defesa da soberania de Deus. Romanos 9, de 20 a 21, olha o que ele fala: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem fez: por que me fizestes assim? Ou não tem direito do oleiro, não tem o oleiro direito sobre a massa para fazer do mesmo barro vaso de honra e outros para desonra? Quando questionado sobre a soberania de Deus ao tirar o povo do Egito, ele está falando assim: ei, sabe aquele faraó? Foi eu que fiz, eu sei os passos dele. Sabe o povo que eu resgatei com pulsos firmes, na qual eu tenho uma aliança? Foi eu que fiz e eu escolhi, porque eu sou soberano, eu posso fazer o que eu quero. Quem somos nós diante do Criador para falar algo? Em Mateus 20:15, o Senhor fala assim, Ele está falando assim: porventura não me é lícito fazer do que eu quero, do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Jesus está falando assim numa parábola, de que o Senhor chamou de madrugada um homem e ofereceu um salário, mais tarde Ele chamou outro e ofereceu o mesmo salário, e mais tarde mais outro, mas no findar Ele chamou outro e ofereceu o mesmo salário. Então, questionado pelo primeiro que trabalhou o dia inteiro, ele é indagado: mas Senhor, é justo? Esse homem trabalhou um pouquíssimo e recebeu o mesmo quanto eu. Então aquele homem falou assim: eu não te paguei aquilo que nós acordamos? Pois é, o dinheiro é meu, eu posso fazer dele e dar para você o tanto esse quanto para aquele. Assim como a salvação é para aqueles, também é com aquele que está na cruz, no final da vida de Jesus. Não é uma questão de honra, é uma questão de vontade soberana de Deus. E como esse Deus Criador, eu acho magnífico isso. Ele é o único que é o autor da vida, Ele é o único que pode dar e tirar a vida. Eu sigo algumas vezes alguns pastores nas redes sociais, e algumas das perguntas ele fala assim: por que suicídio é pecado? Quem já ouviu essa pergunta? Em casa, levanta a mão. Amados, a resposta: porque o suicídio é um pecado, porque todo suicídio é um homicídio. É retirar a própria vida, você está matando alguém, quem? Você mesmo. E o único que é capaz de tirar a vida e a dar é o nosso Senhor. Ninguém tem a autoridade, a não ser o soberano Deus, de dar e tirar vidas. Eu não tenho domínio sobre a minha vida. Eu não posso, num momento de desespero, falar assim: quer saber, eu vou para o céu, cortar a minha vida e estou salvo. Somente Ele que fala: ei, é o ponto final da sua vida agora, então venha ao meu encontro. Aqui eu dou uma pausa sobre a soberania de Deus e eu trago uma mensagem para você que está me ouvindo. Talvez esteja difícil a situação, talvez no meio do caos que está trazendo o Covid, você está com dificuldade financeira, talvez você está ansioso, talvez você está depressivo. Ei, não desista da tua vida. Porque se você ainda não morreu por causas naturais, ou seja lá a forma que Deus vai te chamar, entenda que a tua história não terminou. Ainda o autor da vida ainda tem uma continuação para a sua vida, e o livro da tua vida tem um final feliz, porque ela vai terminar no dia que o seu Criador falar assim: acabou. Enquanto haver fôlego de vida, não desista.
E quando você estiver respirando, não desista, porque o autor da vida ainda tem uma história linda para a tua vida. Ele fala para você hoje, dá uma reviravolta, dá uma olhada ao seu redor, a sua vida está à tua frente, faça algo, porque eu sou contigo. Aquele que dá a vida é o único que pode tirar, não desista de você. As circunstâncias não é o ponto final da tua vida, mas o soberano Criador, Ele diz o dia do que você vai ser recolhido. Não desista de você. Um exemplo, mais um exemplo sobre a soberania de Deus, sobre o Deus Criador. Pense comigo, Leonardo da Vinci. Ele foi o criador, o pintor de uma das obras mais conhecidas de todo mundo, a Mona Lisa. E eu te pergunto, se eu ou você chegasse diante lá do quadro da Mona Lisa e olhasse para ela e falasse assim, não gosto da forma que ela está. Eu vou consultar a Fernanda, ver um cabelo mais bonito para ela, eu vou pintar ela de loiro com um cabelo mais escorrido, porque está na moda. Eu vou consultar a Flaviana e vou fazer uma maquiagem mais bonita na Mona Lisa, porque isso aí está meio arcaico. Eu vou consultar o pastor Nilson e eu vou descruzar os braços da Mona Lisa e pintar ele para cima. Eu posso fazer isso? Tem consequências se eu tomar certas atitudes? Mas eu te pergunto, e se o próprio Leonardo da Vinci a quisesse ter pintado ela assim? Se alguma naquela mulher assim, ela tivesse assim e Leonardo da Vinci estivesse pintando? Se ela tivesse com as suas mãos glorificando o Senhor, com aqueles cabelos lisos, bonitos como da minha irmã Dani? Se ela tivesse o sorriso da Jéssica? Ou a barriguinha do pastor Nilson? Tanquinho? Lindo. Ele poderia ou não poderia? Ele é o autor, ele é o pintor, ele é o único que pode fazer as modificações cabíveis naquela pintura, sem ter nenhuma consequência. E assim é o nosso Deus. E mais uma vez eu faço uma pausa nesse instante, para dizer para você, ei, se ame. Ei, é tempo de você olhar para você e saber que cada traços da sua vida, da tua personalidade, do jeito que você é, foi o autor da vida que pintou. Antigamente, quando eu era criança, eu tinha dificuldade com o meu nariz, que alguns falam que ele é grande, outros falam que ele é torto. Para mim ele é só torto, não é grande. Eu tinha certas dificuldades para me aceitar. Amados, mas quando eu encontrei o amor do Criador, eu falei assim, Deus, obrigado, Senhor. Porque eu já não vivo mais segundo o modelo da sociedade, mas eu vivo segundo o modelo do meu Criador, e Ele me fez perfeitamente do jeito que Ele quis. Lucas 12, versículo 7. Ei, candarabadu yotesha. Tarikoitoshe kosuitomabadarasui. Lucas 12, 7, diz assim a palavra de Deus: até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. E continua. Amados, você que carrega os seus cabelos, quantos fios de cabelos tem na sua cabeça, amados? Quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Jéssica? O cabelo é seu, como você não sabe? Mas o Criador sabe. Não temas. O versículo continua, não temas. Bem mais vale do que muitos pardais. O Criador te conhece. Jeremias, quando ele é chamado, no capítulo 1, versículo 4 e 5, fala assim: e a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre da madre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Às vezes eu olho as minhas digitais, eu olho para minhas mãos e fico imaginando. Nunca houve, não há, nunca haverá alguém como eu.
Deus quis pôr algo em mim para dizer assim: ei, você é único. O soberano Criador, Ele quis olhar para você e falar assim: Anderson Tortella, não desista, porque você é único. Não pare, eu sei o que eu estou fazendo. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu sei onde você vai. Salmos 135, versículo 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus, na terra, no mar e em todo o abismo. Tudo quanto aprouve, tudo quanto Ele quis, Ele fez, porque Ele é soberano e Ele sabia o que estava fazendo. Enquanto o louvor estava ministrando Deus, eu fico meditando na palavra de Deus, e Deus fez uns questionamentos muito engraçados para mim. Quem saber me responder, me diga. Quem colocou a água dentro do coco? Quem pintou as bolinhas pretas na joaninha? As zebras, elas são brancas de listas pretas ou elas são pretas de listas brancas? São coisas que somente o Criador sabe. E Ele fez com perfeição. O Deus que fez a criação, que fez o mundo, é o mesmo Deus que fez o universo. Salmos 8:3 vai dizer assim: quando contemplo os teus céus, obra de teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Eu começo a imaginar Deus falando assim: quer saber? Que estrela bonita aqui. Essa eu vou fazer um pouquinho maior. Quer saber? Essa aqui vai ser as Três Marias. Um Deus soberano que fazia as coisas como queria. Salmo 147, versículo 4. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Todas pelo nome. Eu não conheço, eu não sei o nome nem dos meus amigos direito. O Maicão que toca guitarra, fui descobrir depois de muito tempo que o nome dele é Vinícius, e hoje em dia eu chamo ele de Vande. Entender? Quantos bilhões de estrelas há no universo, e a palavra vai dizer que o Criador chama elas pelo nome. E quando a gente vê a beleza da criação, do Criador, a gente contempla uma beleza inesgotável, uma beleza infinita, mas só que ainda assim a gente tem a convicção de que o Criador ainda é mais belo. O soberano Deus que tem essa mente tão profunda, de tanto conhecimento, de tanto saber, Ele é maravilhoso. Só que às vezes as pessoas começam a indagar a Deus. Nossa, Daniel, Deus não é criador de todas as coisas. Quem fez a luz foi o homem. Quem constituiu os plásticos foi o homem. A nossa forma de vestir foi todo homem. Só que aí você entra na graça, na chamada graça comum de Deus. É Deus para abençoar a toda a humanidade, dar ao homem o saber e o conhecimento para produzir certas coisas. Tudo vem de Deus. Eu ouvi perguntaram para o pastor André Valadão, falou assim: André Valadão, você vai tomar a vacina do Covid? Ele falou: claro que eu vou. Por quê? Porque eu acredito na graça comum de Deus. Deus vai usar essa vacina para abençoar toda a humanidade. Eu sei que todas as coisas vêm de Deus, é Deus soberano que faz. É indiscutível a soberania de Deus acima em relação à criação. Segundo ponto que eu queria comentar, estabelecer ou falar nessa manhã, é um Deus soberano sobre o seu governo, é um Deus soberano e governador. Deus, Ele é soberano sobre toda a criação, de tudo que se fez, sim. Mas só que Ele também é um Deus soberano e governador de todas as coisas que Ele fez. Há religiões que acreditam de um Deus, de uma mente inteligente e intelectual capaz de criar todas as coisas, mas só que a deixou e não a cuidou, não governa as situações. É um Deus que não é presente, não é pessoal, é um Deus impessoal, que criou as coisas e deixou ela a maravilha.
Um Deus não é um pai que fez e foi embora. Deus é um Deus que fez e cuidou e criou com o maior amor e carinho, como verdadeiramente um pai tem que fazer com o seu filho. E a palavra de Deus vem mostrar esse governador, esse Deus soberano. Daniel 4, 34 a 35, vai falar assim: mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e o louvei, e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a tua vontade, ele opera com os exércitos do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, aquele que tinha pegado os judeus, a tribo de Judá, e levado cativo para a Babilônia, ali ele está se exaltando, o contexto está dizendo, ali ele está falando assim: ei, eu sou o rei, eu sou o governador, eu sou o cara nessa linguagem de hoje. No meio da sua fala, Deus o interrompe e fala: quer saber? Você vai comer ervas como os animais do campo, as suas mãos você vai totalmente perder quem você verdadeiramente é hoje, quem você conhece é hoje. No final dos dias, mas no final daqueles dias, quando acabou essa sentença de Deus, o rei soberano daquele tempo reconhece o Senhor como soberano, como único governador. Falou: Deus, me perdoa, Deus. Judá está nas minhas mãos porque você está punindo eles, não é porque eu sou bom. Porque eles foram infiel com você, não porque eu sou bom, porque eles estão levando sobre eles as consequências dos seus maus caminhos e não porque eu sou bom. Aquele rei está se dobrando perante o governo do Supremo Senhor de toda a terra. Ele podia se achar grande naquele momento, mas Deus mostra: eu sou o verdadeiro governador de todo o universo. Então a palavra vem mostrar, como eu disse, que poucas vezes mostra a palavra soberano no Antigo Testamento, mas só que a palavra então vem nos trazer várias vezes, em vários momentos, o Deus sentado no seu trono, para mostrar Ele como esse rei, governador, soberano de todas as coisas. O profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 1, fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O próprio Isaías vai falar em capítulo 66, no 1: assim diz o Senhor: os céus é o meu trono e a terra é o estrabo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual o lugar do que me repouso? E qual é o lugar do meu repouso? Um Deus que está sentado no teu trono, mostrado na palavra de Deus. Salmos 11, versículo 4. O Senhor está sentado no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono, e os seus olhos estão atentos às suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Porque Deus está assentado no seu santo trono e os seus olhos estão atentos aos homens. Porque as suas pálpebras sondam os filhos dos homens, porque Ele está governando todas as coisas. Porque Deus está guiando o seu povo para os melhores caminhos. Deus está olhando as nossas escolhas, as nossas atitudes. Gênesis 45, no versículo 5. Uma história muito conhecida de toda a igreja. José do Egito. Só para recapitular rapidamente a história, eu vou falar até meio rápido. Jacó tinha os seus filhos e entre eles havia um mais preferido, José. Então os seus filhos, por inveja, por ambição, por ignorância, pegam o seu filho José, jogam ele numa cisterna e vendem ele escravo para o Egito. Ali ele chega à casa de Potifar, onde ele cresce na glória, pela bênção de Deus.
Mas só que ali ele é caluniado, mentiram contra ele. Então ele vai preso para o calabouço de Faraó. Depois de muito tempo, um copeiro e um padeiro têm sonhos e José o interpreta. E como se realizou conforme o intérprete de José, anos passados, Faraó tem um sonho. E não havia quem podia interpretar este sonho. Então o copeiro lembra de José e manda chamá-lo. O Faraó manda chamá-lo. Então José interpreta esse sonho. Faraó entende a sabedoria que Deus colocou sobre José e o coloca como governador de todo o Egito. Então, através dos meios de administração, José enriquece o Egito de sobremodo, e quando vem a fome, todo mundo é abençoado através das ações de José. Até então que os teus irmãos, ao passar da fome, começam a ir até o Egito e ali não reconhece e pede mantimento. E ali em toda uma trama que você vai ver lá em Gênesis, José dá aos passos à frente da história a conhecer aos teus irmãos. E os teus irmãos em teu coração começam a se entristecer e falar assim: vixe, José agora vai nos matar. José agora ele vai se vingar do que nós fizemos a ele. Então vem o versículo que nós mencionamos. José diz assim: agora pois não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haver me vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus, repete comigo, Deus me enviou adiante de vós. Por mais que uma situação ruim aparecia, mais que a circunstância aparecia, era o governador soberano de todas as coisas que estava levando José para conservar uma vida, para a conservação da vida, de vidas. Este é o Deus soberano de toda a criação e que governa. Deus, Ele é perfeito e justo para saber governar soberanamente e com excelência toda a terra. Não se desespere, não tenha medo, Deus está no governo de todas as coisas. Ele está preparando o melhor para você, confia nele, descanse nele. Mas só que rapidamente eu gostaria de trazer aos irmãos, porque quando a gente fala de soberania de Deus, de um Deus que está acima de todas as coisas, muitas vezes vem alguns questionamentos em nossa cabeça. Se Deus é soberano, governador de todas as coisas, então todo mal que há no mundo é culpa dele? Ou é ele quem faz? Não é ele que governa? A soberania de Deus anula a responsabilidade do homem. E por que a soberania de Deus? Se Deus é soberano, porque Ele aceita, porque Ele permite a existência do mal. Eu vou responder essas 3 perguntas da seguinte forma. Na realidade, a responsabilidade humana baseia-se na soberania divina, e desta é resultado. Mas Deus é soberano e fez todas as coisas, mas só que Ele quis fazer conforme é hoje. Imagine comigo. Deus criou todas as coisas. Ele criou os anjos, e uns Ele colocou numa forma condicional. Outros Ele colocou numa forma imutável diante dEle, como nós vemos em 1 Timóteo 5:21. Aí Ele estabeleceu Cristo como cabeça, Colossenses 2:10. Mas só que nós temos que ter um entendimento que tanto aqueles que caíram como os que não caíram são feituras de Deus. Eles são criaturas de Deus. Mas só que Deus, na sua soberania, sabendo do erro, do pecado daqueles, uns Ele deu uma forma condicional, para os demais uma incondicional. Ele é o autor da vida. Apesar dele não ser aquele que levou a pecar, ele sabendo
dos erros e dos pecados, Ele colocou uns numa situação de condicional. Assim também Deus soberanamente colocou Adão no Éden, num estado condicional. Deus já não poderia ter feito Adão como nós somos hoje em Cristo Jesus, salvos para viver toda a eternidade do lado de Jesus? Sim ou não? Sim, Ele poderia. Ele poderia colocar ele como os anjos que adoram nos céus dia e noite. Sim, Ele poderia, mas prove a Deus colocar Adão no Éden numa forma condicional. Para quê? Para que ele fosse baseado na sua responsabilidade, uma responsabilidade que vai abaixo das leis do Criador. Deus falou assim: ei, se você for fiel, faz de tudo, come todas as plantas, mas dessa árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus estava estabelecendo ali regras para que a partir da responsabilidade do homem diria se ele seria plenamente na presença de Deus ou não. Era pela soberania de Deus, Ele colocou o homem no Éden e colocou condições para que ele seja abençoado, para que nós não sejamos imunes de nossas responsabilidades. As nossas responsabilidades é as que traz as consequências. O Senhor também fez isso com Israel, o povo escolhido de Deus. A gente vê nos capítulos 19, 20 e 24, em Êxodo, o que dão provas disso claramente. Deus condicionou a Israel, falando assim: ei, se vocês seguirem os meus caminhos, os meus mandamentos e seguirem fiéis, eu vos abençoarei. Mas se assim não fizerem, vocês carregarão sobre si maldições. Eis que põe entre vós bênçãos e maldições. E o que nós vemos? As 10 tribos do norte, todas devastadas pelos assírios. Nós vemos a tribo de Judá devastada por Babilônia. E nós vemos os judeus até hoje espalhados pelo mundo. Por quê? Porque não permaneceram fiel à vontade de Deus. Aprove a Deus escolher o teu povo, mas também Ele colocou numa condição de responsabilidade. Deus governa todas as coisas, sim. Mas só que Ele deu a nós a responsabilidade. Gostaria de dar algumas provas da responsabilidade da criatura abaixo, dentro da soberania de Deus. Um exemplo: Adão tinha o direito de comer de toda a árvore do jardim, todos os frutos da árvore? Não, ele não tinha. Ele só pôde comer quando Deus autorizou, em Gênesis 2,16. Comerás, porque Deus o fez, e ele só comeu porque Deus permitiu. Senão ele estaria roubando. Ele não podia. Israel tinha direito de pedir ouro e prata quando saiu do Egito? Não, porque eles entrou de mãos vazias. Mas porque Deus autorizou, assim os fizeram. Que direito tinha de Israel de matar tantos cordeiros para sacrifícios? Sai matando os animais e fazendo conforme lhe apraz? Não, mas era assim, porque Deus assim o ordenou. Israel tinha o direito de tirar a vida dos cananeus quando eles invadem a terra de Canaã? Não, mas pela soberania de Deus, porque Deus autorizou, havia uma permissão. Entende a responsabilidade que nós temos? Nós só temos o direito de fazer porque Deus permitiu, é uma lei na qual Deus estabeleceu para governar, e nós temos que viver debaixo dessa lei, segundo as nossas responsabilidades. Pensa comigo, como são governadas as nações? Obviamente, não é por sua autoridade controlando cada ação da sua cidadão. Não é um presidente, o Bolsonaro não está aqui falando assim: eu faça isso, faça aquilo. Não, mas é por suas leis. Até mesmo na ditadura não existe um controle individual do ser humano, mas existem leis que determinam o nível de liberdade de cada pessoa. Está lá assim: não roube. Mas você pode, tem ladrão por quê? Porque alguém resolve ir contra uma lei. Essa é a verdade, é estipulado uma lei, eu sei que é limitada essa explicação,
mas é assim que Deus governa. E assim mostra o governo de Deus sem estar no controle de todas as coisas. Um exemplo, a lei da semeadura, tudo aquilo que você planta, você colhe. Deus estipulou isso. O que você vai estar colhendo? Aquilo que você plantou. Deus é soberano para falar assim, ó, beleza, permito você fazer isso, é assim que é para ser. As folhas caem das árvores, por quê? Pela lei da gravidade, feita por quem? Pelo soberano Deus. Há uma lei física e moral estipulada por Deus, e o homem tem a responsabilidade de cumpri-la ou não. O pastor Kennedy Reagan diz assim, a palavra vai nos dizer que o mundo jaz do maligno. Mas por que o mundo jaz do maligno? Porque Deus, em sua soberania, deu o governo para Adão, e Deus no pecado passa para Satanás. Então quem rege agora o mundo é o mal, é Satanás e os seus demônios, conforme diz Kennedy Reagan. Deus é soberano e permissivo, assim como Satanás tocou em Jó pela permissão de Deus, porque ele sabia que o fim que teria, como ele seria glorificado, do jeito que Jó seria muitas vezes mais abençoado. Deus, pela soberania, dá permissão para as coisas acontecerem. Então nós vemos que a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem, e nem a responsabilidade do homem anula a soberania de Deus. Filipenses 2, de 12 a 13, vai dizer assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a tua boa vontade. Há uma responsabilidade, é uma soberania de Deus, mas também é uma responsabilidade sobre os nossos atos. Aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, não rouba mais. Deus nos salvou sim, mas só que a atitude, a mudança vem da nossa responsabilidade de querer seguir a palavra de Deus. Eu simplesmente falo assim, eu te confesso, Senhor Salvador, e nunca li a Bíblia, nunca quis saber o querer de Deus. Não vai ter fé, não vai acreditar na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, a gente colocamos ela em prática. E quanto ao pecado, haverá o dia que Deus haverá de puni-lo. Apocalipse 20, no versículo de 11 a 15, fala assim: eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos e os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abrirão os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as tuas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, a do lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. O grande trono branco, aqui está falando do julgamento das pessoas, que vai saber, sabe por que você está indo para o inferno? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. É a grande lei do Senhor que haverá o dia da grande punição. Então os mal reinam, sim, o mal reina. Que mal maior é de levar Jesus para ser crucificado? Que maldade é essa? Quanta maldade em Sodoma e Gomorra, quando aqueles anjos foram lá para tentar abençoar aquele povo, trazer vida. A maldade sempre esteve, mas só que haverá um dia da sua punição. Há leis e há responsabilidades, mas a soberania de Deus é imutável.
E para terminar, Deus é soberano em toda a salvação. Deus Pai, na sua onisciência, antes de criar o homem, antes mesmo de criar o homem, Ele sabia que o homem haveria de pecar. Ele saberia que o homem necessitaria de algo para que ele fosse salvo. E Ele sabia que o homem seria incapaz de fazê-lo. Então Deus, na sua soberania sobre a salvação, 1 Pedro 1, 19 e 20 vai dizer assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeitos e sem máculas, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Efésios 1, capítulo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele, perante ele. Apocalipse 13, no versículo 8, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Amada, a salvação sempre esteve em Jesus. Antes mesmo do pecado, antes mesmo de se fazer, antes da formação do mundo, o Cordeiro já tinha sido imolado. A cruz de Cristo é a manifestação daquilo que já tinha sido feito antes da criação. O Cordeiro que havia de morrer no lugar do homem, a fim de que o homem não precisasse morrer pelos seus pecados essenciais. Esse Cordeiro já tinha sido imolado, que é Jesus. A única forma de salvação sempre foi através de Jesus, do Cordeiro imolado. O resto apenas serviu para apontar uma realidade: o homem era incapaz de salvar a si mesmo. A lei nunca salvou ninguém, e nem mesmo poderia salvar. Por quê? Porque devido à impossibilidade do homem de cumprir as leis. A lei mostrava como o homem era limitado para ser santo e imaculado. A lei mostrava como o homem era tendencioso para o pecado. A lei mostrava como o homem era escravo do pecado. Romanos 3:20 vai falar assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios, anos após anos, perpetuamente eles a ofereceram. Amados, se há ofertas da lei salvasse, eles não precisavam ser repetidas vez por vez. Eu lembro que no seminário do Rema, um pastor estava falando da realidade da nova criatura. Ele disse assim: sabe, imagina um homem que tem uma grande dívida, e aquela dívida gera um juro para um agiota, e aquele agiota de vez em vez ia lá e cobrava o seu valor. Mas só que aquela pessoa não tinha o dinheiro, então ela só pagava os juros, mas a dívida continuava. Ele vinha, cobrava, ele só pagava os juros, mas a dívida permanecia. Assim era com a humanidade, eles pagavam apenas os juros daquilo que ele devia, mas nunca conseguiram pagar totalmente a sua dívida. Mas um dia chega Jesus e fala assim: quanto que é que aquele irmão que ele lhe deve? Quanto deve? Eu pago tudo, acabou. Eu posso pagar porque eu tenho, eu sou imaculado, eu sou santo, eu posso cumprir as leis, eu sou o único capaz de cumprir a vontade de Deus Pai soberano sobre toda a salvação. Eu dei uma rápida procurada e eu encontrei 24 versículos. Rápida procurada, 24 versículos de profecias que se cumpriram em Jesus. Desde Malaquias, Zacarias, Daniel, desde Salmos.
profecias que falavam a forma que Jesus teria que ser crucificado, o jeito que zombaria, o jeito que ele nasceria de uma virgem, o jeito que ele seria rejeitado, o jeito que daria vinagre para ele beber, e entre coisas mais. 24 profecias de homens que falaram segundo a vontade soberana de Deus. Deus falou assim: o cordeiro está imolado desde a fundação do mundo, mas vai ter que ser assim, assim, assim e assim. Deus usou os profetas para mostrar a sua soberania. Ele mostrou os passos na qual o único que era capaz de fazer o faria. Jesus, na sua soberania sobre a salvação, ele, através dos profetas, ele foi contando cada passo do nosso Salvador, porque essa era a soberana vontade de Deus. João 6, 38 ao 40 diz assim, Jesus dizendo: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, é sim a vontade daquele que me enviou. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei nos últimos dias. De fato, a vontade de Deus é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está falando assim: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do soberano, porque a salvação veio por ele, é pela vontade dele. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para a boa obra, na qual Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela. Vem de Deus a salvação. A gente não podemos fazer nada na qual nós possamos falar assim: eu estou salvo, eu tenho a responsabilidade de amadurecer a minha salvação, de buscar ao Senhor, de conhecer ao Senhor, mas só que eu não posso fazer nada para ser salvo. Romanos 10, versículo 9 e 10, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E eu preciso crer e confessar Jesus como meu Senhor, porque o soberano Deus assim aprove e assim o quis, desde a fundação dos tempos. Esta é a verdadeira e soberana vontade de Deus, que todos sejamos salvos através do teu Filho. Para encerrar, João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Soberania de Deus, a vontade de Deus é que todos sejamos salvos. A soberania de Deus, Ele envia o Salvador. Responsabilidade do homem: crer no Filho do homem, crer em Jesus Cristo, crer que Ele é o único caminho, intercessor, mediador entre o homem e Deus. Soberania de Deus, querer, o enviar, mas o crer é nossa responsabilidade. E hoje, domingo de ceia, nós fazemos um memorial sobre essa soberania de Deus, sobre esse querer de Deus. 1 Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo de 23 em diante, essa é a vontade de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso toda vez que o beberdes, em memória de mim. Essa é a vontade de Deus. Nessa manhã, ao nós ceiarmos ao Senhor, nós estamos reconhecendo a nossa responsabilidade, aceitando a nossa responsabilidade, falando: Senhor, o Senhor fez o plano, você mostrou as diretrizes, você fez o caminho, Senhor, e eu, pela minha responsabilidade, eu o aceitei, e hoje eu sou salvo pelo sangue e pelo corpo do Cordeiro. Não há nada que eu possa fazer, Senhor Deus, para que eu possa ser salvo, mas pela tua soberania, pela tua graça, nós podemos hoje fazer isso em memória de Jesus, o Cordeiro imolado, o plano perfeito da salvação para nós. Nós, em memória do Senhor, comamos e bebamos no nome de Jesus. Nasci, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Condenado
Aleluia. Eu quero fazer essa última oração com você. Nós vamos, como de costume, nós vamos nos identificar uns com os outros aí na sua casa. Você vai se identificar aí uns com os outros. Eu queria que você colocasse a mão na altura do teu peito. Se você puder fechar os seus olhos. Repita após mim: Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu vou fazer essa última oração, eu queria orar sozinho agora. E eu vou orar por você, pela fé, por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Você ouviu essa palavra sobre a soberania de Deus. Quando você declara: eu te recebo como meu Senhor, você está tocando no atributo da soberania. Ele é o que governa a sua vida, Ele é o Senhor, Ele é o dono da sua vida, Senhor e Salvador. Eu quero orar por você. Talvez você diga: pastor, eu estou aqui na minha casa e ouvi essa palavra, eu quero receber esse Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Ou você que estava afastado do Evangelho, de alguma forma você se desviou e você quer voltar para Cristo, eu quero orar por você. Eu vou orar pela fé por você agora. Está aparecendo na sua tela o número do nosso telefone aqui, ele é o WhatsApp, vai aparecer também aí para você. Eu não sei qual plataforma você está, se pelo Face, se pelo YouTube. Entre em contato com a gente, ou pelo telefone, ou pelas plataformas que você está conectado agora. A nossa igreja também estará aberta durante a semana, de 8h30 às 18 horas. Você pode passar aqui, nós queremos cuidar de você, queremos trazer palavras para o teu coração, queremos te ajudar nesse momento, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, pela fé, Senhor, eu oro por pessoas que estão agora recebendo ao Senhor como Salvador, e em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu tenho fé até para orar por pessoas que vão depois cultuar, depois que esse culto estiver gravado nas plataformas. Pessoas vão ouvir essa palavra e vão render o coração, Senhor, e eu oro por elas. Pai, talvez daqui a um tempo pessoas vão render o coração nesse momento, Pai, dentro da sua soberania. O Senhor tem poder para fazer isso, e eu oro por essa pessoa agora. Eu oro por ela. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa entenda, ó Deus, a sua soberania, o seu amor, a sua graça. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, que elas nunca se desviem da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Você que recebeu Jesus como seu Salvador, ou você que está voltando para a casa do Pai, saiba que em Lucas capítulo 15 a palavra diz que o Pai fez uma festa, a festa no céu para receber você. Tamanha a sua importância para Deus. Há pessoas que falam assim: eu não valho nada, isso é uma grande bobagem, porque para Deus você vale mais do que o mundo todo, em nome de Jesus. Amém? Vamos embora, gente. Para nós é uma alegria poder chegar até você. Nosso próximo culto, 18 horas, nós teremos a ceia de novo. Eu queria que você fosse um missionário, se eu puder falar assim, um evangelista, que você enviasse essa pregação para várias pessoas, convidasse várias pessoas para o culto de hoje à noite. Você não pode perder. Nós vamos falar hoje sobre o atributo da justiça de Deus. Você não pode perder esse atributo. Então já convida os seus amigos aí, às 18 horas estaremos aqui para mais um culto. Pai, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por poder ceiar. Ó Pai, toda vez que nós ceiamos, nós estamos dizendo que mais um mês nós estamos na tua presença, firmes. Ó Pai, como foi pregado aqui, aperfeiçoando a nossa fé, a nossa salvação no temor do Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Deus, o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz aí na sua casa aí, sai abraçando todo mundo aí, beija todo mundo, em nome de Jesus.